Paz seja convosco, amém? Amém. Louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, buscando a sua face. Heloísa, buscando a sua face, buscando o seu entendimento e o seu conhecimento. Estou bem feliz em relação a nós estarmos engajando, entendeu? Em relação aos missionários. Já são mais de 5 missionários que a nossa igreja, seja de forma nos seus dízimos e ofertas, seja de ofertas individuais, nós estamos abençoando. Creio que isso é tremendamente poderoso. Conversava com um amigo meu e ele estava lá com dificuldade, porque uma família da igreja dele estava passando necessidade e ele não conseguia. A igreja com mais de 120 pessoas não consegue ajuda, as pessoas não estão preocupadas, entendeu? E aí nós podemos ajudar, inclusive, a alimentar uma família carente da igreja dele, entendeu? E então é bênção, entendeu? A prosperidade realmente ela tem essa finalidade de você poder realmente estender parte, entendeu? Eu fiquei muito feliz, o Pedro nos ajudando, ainda um dos jovens, entendeu? Nos ajudando, e isso realmente é o propósito, a gente poder realmente estar abençoando vidas enquanto Deus nos dá. Nós nunca vamos conseguir vencer Deus, não consegue vencer Deus, entendeu? É uma coisa muito louca, e que Deus possa realmente continuar nos abençoando. Amém, glória a Deus. Nós estamos tratando do tema da santidade. Começamos na semana passada a falar que a santidade é para mim, ela é para você. E finalizamos o nosso encontro da semana passada fazendo alguns questionamentos. Se a santidade é tão básica para a vida cristã, por que nós não conseguimos a experimentar no dia a dia? Por que tantos cristãos se sentem constantemente derrotados na sua luta contra o pecado? Por que a igreja de Cristo parece tantas vezes estar mais em conformidade com o mundo que a rodeia do que com Deus? E aí nós falamos que há 3 áreas básicas que levam os cristãos a estarem de uma condição como essa, não conforme ao Senhor. E tratamos no final do período da semana passada que o nosso primeiro problema é que nós olhamos a condição de que nós somos o centro. Se você entende que o problema ela gira em torno de resolver problemas que estão à sua volta, você vai deixar de gastar tempo, investir tempo naquilo que realmente é importante. O nosso segundo problema, que é o nosso tema, começa o nosso tema de agora, do domingo de hoje. O nosso segundo problema é que temos entendido erradamente o que é viver pela fé. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive. E é viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí a gente, dentro desse texto de Gálatas 2:20, a gente tem algum pouco de dificuldade do que é viver pela fé. Será que viver pela fé é você não trabalhar? Será que viver pela fé é não buscar a santidade? Será que viver pela fé é você ficar só orando e não fazer absolutamente nada? Isso é tremendamente errado. Essas coisas, elas são a composição da nossa fé, mas a ação, ela é necessária. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A questão de você não viver e quem viver é Cristo, é você começar a mortificar cada vez mais as suas vontades e os seus desejos, e você priorizar aquilo que é realmente importante. É algo que eu tenho batido nessa tecla. O que é realmente importante? Ou o que é urgente? O que você demanda tempo? Se nós demandamos tempo em coisas urgentes, você vai estar sempre apagando o incêndio. Sempre. É a coisa mais simples para Satanás e o inimigo, ele simplesmente criar um problema numa área aqui, jogar lá e ele corre para outra, que você não vai conseguir nunca sair desse ciclo. Então o cara está vendo um incêndio lá, ele corre e apaga aqui. Ele vê outro lá, corre e apaga aqui. Vê lá outro, corre e apaga aqui. Se ele não buscar uma solução para que esses incêndios eles não venham a acontecer, talvez ele demande, talvez ele perca alguma coisa nesses pequenos incêndios, ele vai continuar correndo e vocês
alguns têm essa dificuldade de preferir apagar incêndios do que resolver. E aí, quando o problema realmente ele explode, aí você vai parar para tentar dar atenção àquilo ali. Só que aquilo ali não vai resolver. Nós temos que entender que quando você está com febre, você toma um antitérmico, realmente a febre cai. E a febre caindo parece que está tudo certo e não está tudo certo. Por isso que eu retomei, agora em outubro a gente vai ter mais um encontro com cada casal individualmente. E agora, se Deus assim o permitir, com os novos nubentes, né? Mesmo o Carlos tendo com aquele olho meio de peixe morto assim, né? Nubentes, não é Nubank não, é Nubentes, entendeu? Nubentes que vão casar. E é importante você tratar e trabalhar as coisas que realmente são o ponto. Porque as consequências elas vão continuar explodindo, e você fala, pô, mas essa onda nunca acaba, essa consequência nunca acaba, você não trata a raiz do problema. Você vai continuar vivendo isso. Agora, pois, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Esse texto, esse contexto de viver pela fé, significa que não se exige qualquer esforço da nossa parte em relação à santidade. Isso está errado. Nós temos que nos esforçar. Você tem que se dedicar, você tem que ter o seu tempo. Se você não tiver, você vai padecer. De fato, temos mesmo apresentado a ideia de que qualquer esforço da nossa parte é da carne. As pessoas elas acham que eu me esforçar é uma ação da carne. Mas quem disse que não é? Quem disse que essa carne ela não compõe o nosso corpo, que é composto de uma parte espiritual e uma parte material? O gnosticismo, ou a gnose, ele trata o homem como se fosse uma coisa ruim, a carne como se fosse uma coisa ruim. E aí você cai para duas vertentes. Ou você maltrata esse corpo, ele não tem direito a absolutamente nada, ele tem que ser chicoteado, ele tem que ser esmurrado, ou você pega e vive uma vida devassa e você vive segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Porque a carne ela não vai ressuscitar, não, você vai estar neste corpo. Ele vai estar glorificado, ele vai estar restaurado, não vai ter uma série de problemas nele. E você vai estar, mas nós temos que tratar da nossa vida carnal, é aqui e hoje. Nós temos que buscar a santidade de Deus o tempo inteiro, todo o tempo. Um autor chamado J.C. Ryle, ele diz o seguinte, ele viveu em 1880 até 1900. Podem elucidar-se bastante nesse ponto. Será sábio proclamar de forma tão direta, crua e sem qualificação, como muitos estão fazendo, que a santidade de pessoas convertidas se dá somente de maneira alguma pelo esforço pessoal? Ele pergunta. Ela se torna uma realidade segundo a proporção da palavra de Deus? Ele pergunta, e ele fala, eu duvido isso. Porque você fica numa esperança de que Deus vai tirar o teu pecado, que Ele vai tirar a tua ira, que Ele vai tirar a sua dificuldade de ler, de orar, de fazer qualquer coisa, e você fica esperando, e a vida não muda. Se nós não tomarmos controle das nossas vidas, através da direção do Espírito, a gente vai continuar padecendo. E eu volto a dizer, não falo da salvação. Eu estou falando que você vai chegar lá no dia do juízo com uma vida desgraçada, sem alegria, sem felicidade, sem absolutamente nada. Simplesmente porque você não passou o fardo pesado para as mãos do Senhor. Você não busca a face dele. Que a fé em Cristo é a raiz de toda a santidade. Que o primeiro passo de uma vida santa é confiar em Cristo, que enquanto não cremos, que não temos o menor sinal de santidade, que a união com Cristo mediante a fé é o segredo tanto do início como da continuação na santidade, que a vida que vivemos na carne deve ser vivida pelo Filho de Deus, que a fé purifica o coração, que a fé é a vitória que vence o mundo, que pela fé os antigos obtiveram um bom nome, e ele vem trazendo uma série de questões que são ações que nós temos que ter na nossa vida. Você não vai conseguir saúde se você não tiver uma alimentação saudável, se você não tiver uma vida de exercícios, se você não tiver uma boa noite de sono, se você não tiver paz e tranquilidade. As pessoas elas vivem numa condição de estresse o tempo inteiro, todo o tempo, e a máquina, o nosso corpo, ele parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. A dor, o problema emocional, ele gera na nossa vida uma destruição tremenda, que é o que está acontecendo hoje na sociedade. Você vê as pessoas com dificuldades emocionais, elas não conseguem mais se relacionar, porque a vida é apenas uma vida virtual.
Você não olha mais no olho das pessoas, você não abraça mais as pessoas. Parece que nós estamos pegando uma sensibilidade do contato humano e agora só o contato é virtual. Nós temos que retomar essa condição do contato físico, da presença, de estar juntos. Temos de encarar o fato de que nós somos responsáveis pessoalmente pela nossa vida de santidade. Tiago capítulo 2. Eu que vou ler. Tiago capítulo 2. Meus irmãos, versículo 1. Não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Nós todos somos iguais. Verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo não são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? A pobreza não está na pobreza financeira necessariamente, mas na pobreza emocional e pobreza de espírito. Você pode ter a conta recheada de dinheiro e você ter uma vida desgraçada, sem nenhum tipo de paz no seu coração. Não são eles os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, segundo a Escritura, diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela fé, pela lei, como transgressores, porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E o Senhor vem falando dessa condição de que nós temos que entender que um ponto em pecado, ele contamina tudo. Se você tiver uma gotinha de veneno em um galão de água, entendeu? Toda aquela água ela é contaminada. Nós temos que começar a olhar para as nossas vidas com uma busca de santidade o tempo inteiro, todo o tempo. Em todas as áreas da nossa vida, não dá para a gente pensar em santidade apenas no tempo que nós estamos na igreja. Não dá para a gente pensar em santidade apenas no tempo que nós estamos na nossa casa. Mas nós temos que pensar em santidade em todos os momentos. E aí é uma coisa de uma proporção positiva, é como se fosse um câncer bom, em que ele fosse consumindo você e vai chegar um ponto em que você é totalmente santo. Esse é o grande objetivo do cristianismo, que você esteja crescendo em estatura e graça diante do Senhor. Temos de encarar o fato que nós somos responsáveis pessoalmente pela nossa vida em santidade. Não adianta você culpar o outro, não adianta você culpar o seu pai, a sua mãe, nem nada. Um pastor afirmou no seu sermão sobre esse assunto e ele disse: você pode acabar com esse hábito que tem te dominado se realmente o desejares. O problema é que a gente não quer acabar com esse hábito. A gente quer continuar com esse local de refúgio e a gente corre para todas as vezes que dá o problema, a gente corre para ele. Corre para a droga, corre para a bebida, corre para a pornografia, corre para o vitimismo, corre para tantos lugares que são simplesmente lugares de refúgio e impedem que você aprenda a lidar com aquela dificuldade. Nós temos que aprender a lidar com as dificuldades. Você se esconder na sua autopiedade, na sua automutilação, na sua autopena, não resolve absolutamente nada. Nós temos que encarar esse problema. Você pode acabar com esses hábitos pecaminosos que te escravizam se você aceitar que a responsabilidade é sua em relação a eles. O problema é que as pessoas não querem aceitar. É mais fácil eu culpar o Lula, é mais fácil eu culpar o pastor, eu culpar a igreja, eu culpar quem quer que seja. Nós temos essa dificuldade de não ensinar os nossos filhos e querer que a igreja ensine, querer que a escola ensine. Nós temos a nossa responsabilidade pessoal. Estava vendo uma postagenzinha lá no Facebook, mostrava lá um menininho, uma criancinha falando um palavrão, e aí a mãe olha e fala: ai, que lindinho, que lindinho. Aí, numa idade da Júlia, assim, da Manu, entendeu? Andar de mãozinha dada com a outro menininho. Ai, que bonitinho, tá namorando. É que lindinho.
Aí daqui a pouco, não sei o quê. Ai, que bonitinho, tá ouvindo funkzinho, dançando aí nas musiquinhas mundanas. Aí depois aparece a menina barriguda. Ai, onde será que eu errei? Errou em toda a vida. Nós temos responsabilidades. E o que o Nicolas falou é realmente muito sério, Carlos. É uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade é uma responsabilidade pesada, que Deus nos capacita a conseguirmos fazer. Não tem cansaço na vida do homem. Não tem. Não quer, não casa. Fica solteiro. Acorda a hora que quer. De preferência, larga o cristianismo e vai viver uma vida mundana. Aí você faz o que você quiser da sua vida. Porque a partir do momento em que você se torna cristão e você concebe uma família, contrata uma família, você muda o seu padrão de vida. As pessoas elas têm que entender esse tipo de situação. O fato de reconhecer que temos mesmo essa responsabilidade torna-se um marco importante nas nossas vidas e na nossa busca de santidade. Quando você reconhecer que o problema é você vai crescer. Enquanto você não reconhecer, você vai continuar como uma criança, choramingando, reclamando. Você tem que crescer. E o terceiro problema é que nós não levamos a sério os nossos pecados. Nós conseguimos olhar com facilidade o roubo que os políticos fazem. Conseguimos olhar com facilidade a pessoa que toca fogo nas matas porque quer fazer as plantações. Olhamos com facilidade para estupradores, para pessoas agressoras, mas quando nós olhamos para nós vemos pessoas que são como cordeiros e nós não somos cordeiros. Nós temos nos abstido de fazer o que é o bom. Nós, como homens, maridos, nós temos deixado de olhar além das nossas famílias. Sim, a minha família é o meu ponto principal. A minha prioridade é Rosângela e Luísa. Enquanto a Luísa morar conosco, depois vai ser só Rosângela. A Luísa ela vai continuar, ela vai passar a ser meu parente. Não vai ser mais minha família. O primeiro elo vai ser a minha esposa novamente. Mas eu tenho que olhar mais à minha volta. Eu tenho que olhar para a igreja. Eu tenho que olhar para a vida dos missionários que estão aí pregando o evangelho, coisa que eu não faço, mas que eu posso ajudá-los a fazer. Que bênção você poder saber que o evangelho está sendo pregado em algum lugar. A missionária Vânia, que está nos acompanhando, que está participando da reunião de oração, ela está sendo alimentada pela palavra da nossa igreja, porque ela tem uma série de dificuldades físicas e nós podemos abençoá-la não só financeiramente, mas também eclesiasticamente. Nós temos que olhar além de nós. Nós temos que olhar além do nosso negócio. Nós não podemos ficar apenas voltados a nós mesmos. Nós temos que levar a sério os nossos pecados. Temos naturalmente classificado os pecados em duas categorias, aqueles que são inaceitáveis e aqueles que nós podemos tolerar um pouco. Há pecados que você olha e fala assim, esse dá para depois. É como a manutenção de um carro. Não, isso aí dá para aguentar um pouquinho mais. O motor tá mostrando aí que está faltando água. Não, isso eu não posso deixar. Se eu deixar, ele vai fundir o motor, vai ser um grande prejuízo. Mas aquele barulhinho lá, aquele negócio, depois eu vejo. Nós temos tratado as nossas vidas espirituais desta maneira. Conta certo pastor um incidente que lhe ocorreu. Ele utilizava como escritório uma casa móvel, como extensão do escritório, até que estivessem prontas as suas novas instalações. Ele tinha um trailer, tipo um trailer que ele morava lá. Ele teve de renovar diversas vezes essa licença, porque era uma licença que ela vencia, não era algo para ficar ad eterno. A última licença expirou precisamente na altura em que as novas instalações ficaram prontas, mas antes de ter feito a devida mudança. Então aquele homem, ele tinha uma licença que venceu e ele tinha que se mudar. Isso precipitou uma crise para o departamento que se encontrava funcionando na casa móvel. Numa reunião em que esse problema foi discutido, levantou-se a questão: que diferença faz eu ficar um pouquinho mais usando essa licença que já dava minha autorização? Nós estamos trabalhando para o reino de Deus. O que importa são os frutos. O que importa é o resultado final.
E aqueles homens, eles estavam transgredindo a lei. Que diferença isso faz realmente? Afinal de contas, a casa estava situada atrás de alguns montes onde ninguém iria ver. Legalmente, nós não precisaríamos mudar a casa, apenas esvaziá-la. Então, que diferença faria se estendêssemos a licença em uns poucos dias? Não será a insistência em obedecer à letra da lei um legalismo exagerado? Será que você agir segundo as Escrituras, você não está achando que é algo legalista? Simplesmente uma coisa que parece que eu sou fariseu. Não, gente, não é. Porque a partir do momento em que você começa a romper alguns limites pequenos, os limites grandes eles também começam a ser rompidos. É aquilo que eu falo para os casais. O feminicídio, ele não acontece de uma hora por dia. É uma construção. É uma construção que começa com uma palavra áspera. É uma construção que começa com um palavrão, com uma pegada mais forte no braço, com um soco na parede, com um chute na porta. E aí a coisa vai engrossando, engrossando, até que realmente acontece. Domingo passado, não sei se vocês viram, eu vi uma coisa que faz tempo que algo não me choca. Em especial dentro dessa área sexual, eu ouço todo tipo de coisa. Coisas que talvez você ficasse escandalizado. Mas no domingo à noite, depois do culto, eu estava vendo o Fantástico e aquilo me chocou. A figura de um homem de uma pequena cidade da França que havia sido preso por volta dos seus 60 e poucos anos. Ele foi preso porque ele pegava o celular dele para ver a calcinha das mulheres embaixo da saia. Um guarda pegou ele, prendeu, e eles são muito rígidos em relação a essa lei, essa atitude. E começaram a investigar ele, e pegaram o laptop dele, e começaram a vasculhar o laptop e descobriram uma coisa horrível. Aquele homem casado há mais de 40 anos, ele já tinha mais de 15 anos que toda semana ele dopava a mulher dele, ele dava um analgésico em que ela dormia, e então ele ia para a internet e colocava lá: a minha esposa ela está disponível. E os homens da cidade iam lá, qualquer homem ia lá e estuprava a esposa dele. 10 anos ele ficou nesta prática. Tá? Coisa pegando fogo naquela cidade, porque a grande maioria dos homens da cidade estavam naquela condição. E aí ele, no julgamento, em que várias pessoas começaram a ser indiciadas, porque ele filmava aquilo lá, ele olha e fala assim: meu amor, eu realmente sou um estuprador, mas eu te amo. Aí você olha para uma situação dessa, é a realidade de uma coisa que foi construída. Ele não acordou de uma hora para outra. Entenda que uma pessoa, para agir dessa maneira, ele tem toda uma problemática dentro do coração dele, não é algo normal. Ele deve ter sido abusado, tem uma série de fatores, mas isso continua não sendo uma justificativa. É por isso que eu falo, em especial para vocês que têm família, que vocês entendam que a vida desgraçada que você teve na sua infância, ela não tem que ser repetida na vida dos seus filhos, mas você tem que fazer algo. Ficar apenas fazendo ouvido de mercador, ou seja, deixar a coisa passar, não vai resolver. Você simplesmente achar que o tempo vai curar, não vai curar. Se você não tomar atitudes concretas, você vai ver daqui a 10 anos, 15 anos, o que você viveu na vida do seu filho e na vida da sua filha. É algo que eu falo com vocês com frequência. Mas as Escrituras dizem algo diferente em relação a essa atitude de deixar para lá. Cantares, capítulo 2, verso 15. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Cantares 2,15. Raiane, por gentileza. Cantares, capítulo 2, verso 15. Apanhai-me aos vapores, as
raposinhas, que devassem os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em fogo. O autor de Cantares, que não é Salomão, já falei para vocês que não é Cantares de Salomão, é Cantares para Salomão. Salomão, ele tinha uma vida totalmente depravada, e uma pessoa escreve para ele como ser um homem de Deus. E ele está trazendo falando assim, cuidado. As raposinhas, elas são animais que eles entram sorrateiramente e roubam o que é abençoado. Ele vem falando que as vinhas, elas já estão em flor, elas já estão nascendo. Se você não atentar para as coisas da sua vida, pequenas raposinhas, pequenos detalhes, pequenos pecados, eles vão se infiltrar na sua vida. E você vai achar que isso é normal. E achando que isso é normal, você vai começar a tolerar cada vez mais essas raposinhas. E essas raposinhas, elas não vão ficar pequenas, elas vão crescer. E elas vão dar à luz a outras raposas, e a sua vida vai ficar infestada dessa condição. É um compromisso nas coisas pequenas que conduz a maiores quedas. E quem é que pode dizer que uma pequena desobediência à lei civil não é um pecado sério aos olhos de Deus? Um amigo meu, ele era intercessor e ele entrou num propósito, ele e um pastor, em eles jejuarem até a volta de Cristo. Então ele jejuava um dia, na segunda, o outro jejuava na terça. Eles intercalavam. E eles estavam nessa prática há mais de 5, 10 anos. E eles foram fazer uma viagem missionária para o norte do país. E lá, onde eles estavam passando, haviam plantações de algodão. Eu realmente nunca vi um algodão, mas deve ser uma coisa bem bonita. A flor do algodão, né? E eles passaram de carro, e aí ele pediu para parar. Eles já tinham feito uma grande parte da obra, e ele falou assim, eu vou levar uma flor dessa para minha esposa conhecer. Ele parou, foi lá, pegou um botão daquele algodão e entrou no carro. Começou a se sentir mal, mas é o calor, é alguma coisa desse tipo. E ele continuou indo. Passado uns 100, 200 quilômetros, Deus começou a incomodar ele tremendamente, ele parou para orar. E ele falou assim, você está intercedendo pela nação, mas na verdade você é um ladrão. Não dava mais para voltar. Mas ele entendeu que um pequeno ato como aquele é um ato de roubo. É um ato de roubo. Não é a importância da coisa em si, mas a majestade de quem é o legislador supremo que deve constituir o padrão de obediência. Alguns, na verdade, talvez classifiquem regras rígidas desse gênero como insignificantes. E eu também acho que em alguns casos também o são. Porque se você tem uma série de problemas grandes e você se preocupar com os problemas pequenos, você não vai resolver nada, você tem que resolver os grandes. Mas você não pode permitir que os pequenos eles comecem a fazer ninhos sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas o princípio envolvido na obediência ou desobediência não era senão o mesmo princípio que foi posto no Jardim do Éden aos pés da árvore proibida? Qual o problema de comer uma maçã? Qual o problema de comer apenas uma vez uma fruta? A consequência nós estamos vivendo. Porque Eva decidiu comer uma fruta. Porque Adão decidiu ser uma pessoa irresponsável em relação à sua esposa. Deverá o Senhor ser obedecido em todas as coisas, qualquer que seja a ordem? Sim ou não? Será Deus um legislador santo? Serão as suas criaturas, eu e você, obrigadas a concordar com a sua total vontade? Estaremos nós dispostos a chamar de pecado ao que é pecado? Não porque ele é grande ou pequeno, ou porque a lei de Deus o proíbe. Será que nós vamos realmente relativizar? O que é relativizar ou racionalizar a coisa? Eu faço isso por causa daquilo. Eu estava vendo uma pergunta num debate, e aí o entrevistador olhou para um candidato lá de São Paulo, uma moça, e falou assim, você roubaria para alimentar os seus filhos? E ela olha e fala assim, realmente o princípio do roubo está errado, mas eu roubaria o princípio, eu roubaria para alimentar os meus filhos. Racionalização. Já que os meus filhos estão com fome. Tudo bem aí, Daniel? Beleza? Alguma coisa engraçada? Você quer compartilhar conosco a piada para a gente rir junto? Quer contar para a gente a piada? Não?
Será que você ter os seus filhos com fome é uma justificativa para você poder roubar? Será que é uma justificativa você não ter casa para você morar e você poder invadir a casa de fulano, beltrano e ciclano que tem uma segunda casa que ele conquistou com o seu esforço? O movimento do Sem Terra diz que sim. E enquanto nós acharmos que essas pequenas coisas elas são comuns, elas vão continuar acontecendo. Nós não podemos classificar o pecado por categorias se quisermos viver uma vida de santidade. Esse pecado é tolerável, esse não é tão perigoso assim, esse não tem problema. É melhor eu ver pornografia do que eu me adulterar na rua, porque afinal de contas a consequência é diferente, não continua sendo pecado. Enquanto nós não mudarmos a nossa visão de pecado como algo que não é uma busca pelo prazer, mas uma busca pela falta de prazer, a gente vai continuar cometendo esse pecado. A gente vai esquecer que o nosso pecado, em primeira instância, não é contra a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos ou a sociedade, mas o nosso pecado é contra Deus. Esses 3 problemas nós vamos tratar de uma maneira mais profunda, mais para frente. No entanto, antes de nós prosseguirmos, eu quero que você dedique um tempo a ordenar devidamente esses assuntos no seu coração. Que você medite um pouco. E você irá começar a olhar o pecado como uma ofensa contra um Deus santo, em vez de olhar nele apenas como um defeito social ou um problema que a sociedade te trouxe. Segunda coisa para você pensar. Você irá começar a assumir a responsabilidade pessoal pelo seu pecado, reconhecendo que ao fazê-lo tem de depender da graça de Deus para poder se libertar dele. Terceiro, você irá tomar uma decisão e obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, por mais insignificante que possa parecer o assunto. Isso é uma questão individual. Eu oro para que Deus, a partir de mim, alcance vocês e que nós possamos ser incomodados em relação ao que nós fazemos, ao que nós não fazemos e aquilo que nós pensamos. Que cada atitude nossa ela possa ser realmente levada aos pés do Senhor como um incenso podre, para que o Espírito Santo nos convença deste pecado, para que nós possamos mudar o nosso comportamento. Ao avançarmos, iremos considerar, em primeiro lugar, não a minha santidade, mas a santidade de Deus. É aí que realmente começa a santidade. A santidade ela não começa em você, ela começa em Deus. Começa em você olhar para esse Deus como um Deus santo. Um Deus que deve ser adorado e reverenciado. Em que cada palavra dele se incomoda a ele. É só quando nós vemos a santidade, a sua absoluta pureza e ódio em relação ao pecado, que nós ganhamos consciência da gravidade de nós em relação ao Senhor. Ficar profundamente consciente desse fato é o primeiro passo da sua busca para a santidade. Se você não está disposto a essa busca da santidade, infelizmente, você vai passar a sua eternidade no inferno. Porque se você não consegue parar para cantar um hino como nós cantamos, em reverência ao Senhor, glória, glória, glória a Ele, você está perdendo o seu tempo na casa do Senhor. Mas se não, exercite o crescimento e a busca da santidade, para que cada vez mais a sua vida seja transformada. A sua santidade, ela alcance a vida da sua família e da sociedade. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos. Que nós possamos, Pai, reconhecer a santidade. Que nós possamos medir as nossas palavras, as nossas ações e omissões. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito através das nossas vidas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.